Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, mais uma semana de videoaulas, agora com moluscos e anelídeos na página 57 do livro de vocês. Bom, então, nós vamos estudar dois grupos de animais, esses aí. E como está mostrando na figura, cada uma dessas figuras é um organismo que vai representar um dos grupos no qual eu falei. E você sabe qual a imagem se refere ao molusco e qual se refere a um anelídeo? Quais as características você consegue identificar neles? Semelhanças, né, que eles apresentam entre si. Bom, então a gente tem a minhoca. A minhoca ela representa o grupo dos anelídeos, que já a gente vai falar sobre elas. Né? O corpo, o nome já diz, anelídeos, o corpo formado por anéis, tá? Uma forma cilíndrica. E a gente tem aí um caramujo, um caracol, representando o grupo dos moluscos. Então, vamos lá. Vou definir primeiro para vocês. Nós vamos começar com o grupo dos anelídeos. Anelídeos são animais que possuem o corpo segmentado, dividido em anéis, como eu já havia falado para vocês. Eles podem ser aquáticos e terrestres, em ambientes úmidos. Tem tamanho variado e tem assimetria bilateral, ou seja, se a gente partir no meio, tem os dois lados iguais. São classificados de acordo com a quantidade de cerdas distribuídas na superfície do seu corpo. Então, agora, eu quero mostrar para vocês, falar sobre as características gerais desses animais. Tem um sistema digestório completo, ou seja, com boca, com ânus. Digestão ela é extracelular, ou seja, ocorre fora da célula. E possuem tecidos. Mas no livro de vocês nem aborda tanto isso, tá? Então, vou focar no que o livro ele está abordando. Sistema circulatório, tem vasos sanguíneos, hemoglobina, que é aquele pigmento que vai transportar os gases respiratórios. Assim como nós temos aquele pigmento, sabe? A hemoglobina que vai transportar. Circulação fechada porque ocorre dentro dos vasos sanguíneos. E circulação aberta ocorre fora dos vasos sanguíneos. O seu sistema nervoso ganglional, ou seja, tem uma rede de nervos, de gânglios, pelo corpo todo, células fotossensíveis, ou seja, percebe a luminosidade do local. Sistema excretor, respiração cutânea, que é através da pele, por isso que elas sempre têm que manter o corpo úmido para ajudar nas trocas gasosas. Então, a respiração cutânea está aí, ocorre através da pele. Sua reprodução é sexuada, ou seja, ocorre com indivíduos masculinos e femininos. E são organismos monóicos, ou seja, em um único indivíduo, a gente repara que eles são hermafroditas, tá? Ou seja, a fecundação vai ocorrer cruzada, como vocês estão vendo aí ao lado direito, dois indivíduos acasalando. Então, como vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só colocar aqui. Tá vendo aqui, ó? Ambos têm testículo e ovário, tá? Então, ocorre a troca dos espermatozoides e a troca dos óvulos. Então, ambos estão liberando tanto o óvulo quanto testículo, tanto o óvulo, né, que é liberado pelo ovário, quanto o gameta masculino, produzido pelo testículo. Então, aqui a gente tem o clitelo, tá, que é uma estrutura que une os anelídeos durante a reprodução. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem o clitelo. Tá ocorrendo a troca dos gametas. Então, enquanto um indivíduo ele está liberando os espermatozoides para chegar no óvulo da parte da fêmea, o outro lado também ele está liberando os espermatozoides para chegar no óvulo da fêmea do lado de cá. Percebam que é cruzada a fecundação, ó. Do mesmo jeito que acontece de um lado, vai ocorrer do outro, tá?
Então, em um único indivíduo, a gente consegue encontrar o macho e a fêmea, tá ok? No livro de vocês está na página 63, onde após a troca dos gametas entre duas minhocas, ambas são fecundadas e produzem ovos. Então, as duas são fecundadas. Não tem essa de que uma só está sendo fecundada, uma só está recebendo o gameta masculino. Não, as duas estão recebendo os gametas, estão sendo fecundadas. Por isso que diz que a fecundação ela é cruzada. Bom, quanto à classificação, esses animais, os anerídeos, eles são classificados com o critério de cerdas, se tem ou não cerdas, e pela quantidade. O que são cerdas? São estruturas curtas, semelhantes a pelos encontrados em alguns animais, que estão em principais ordens. Ordem dos oligoquetos, dos poliquetos, dos aquetos ou irundinhos. Então, a ordem oligoqueta, que está até na página 62 de vocês, do livro de vocês, óligo significa pouco, né, ou quase nada, tá? E queta vem de cerdas mesmo, de perninhas, sabe? Então, não tem cabeça diferenciada, sistema digestório com papo e moela, é no caso das minhocas, tá? E talvez seja o grupo mais conhecido, né? A ordem mais conhecida dos anelídeos, os oligoquetas, que tem poucas cerdas por anel. Então, as minhocas, elas ajudam na reciclagem da matéria orgânica. Elas que fazem com que aquela matéria morta seja transformada em adubo, tá? É muito importante, é de extrema importância para que as plantas cresçam com mais facilidade de forma saudável, tá? Então, elas são extremamente importantes para o ambiente, elas vão cavando galerias no solo, tornando ele arejado e macio. Não fica aquele solo duro, socado. Então, pode ser utilizado, né, na agricultura para melhorar a qualidade do solo e para o plantio. Então, como eu falei, elas são hermafroditas, né? Agora, a ordem poliqueta. Poli vem de muitos, tá? Então, muitas cerdas por anel. Então, encontra-se parapódios. O que são os parapódios? São expansões corporais de onde saem as cerdas. Então, são marinhas. A gente tem aí a Nereis como exemplo. E no livro de vocês, na página 63, tá? Então, na maioria marinho, o principal representante são os Nereis. Então, apresentam sexos separados. Ou seja, tem um macho separado da fêmea. O indivíduo macho e o indivíduo fêmea. Então, a fecundação ela vai ocorrer após o macho e a fêmea liberarem os gametas na água. Como resultado da fecundação, originam-se larvas e vão desenvolver para atingir o estágio adulto. É diferente das minhocas, né? Como eu falei, que a reprodução das minhocas é a fecundação cruzada. E os irundinhos, que vocês também já ouviram falar, são chamados sanguessugas. Eles não possuem cerdas, possuem ventosas e são hematófagos. Ventosas são, em cada extremidade do corpo, vai conter uma estrutura que vai fixar, tá? Que vai sugar o sangue. Por isso que são hematófagos, que se alimentam de sangue. Então, apresentam duas ventosas, uma em cada extremidade do corpo. Então, a posterior, essa ventosa posterior, vai auxiliar na locomoção e fixação. E a anterior vai ser para sugar o sangue de outros organismos, tá? Então, continuando. Podem ser encontradas em ambientes aquáticos ou terrestres. Algumas são predadoras, alimentam-se de pequenos animais, outras se alimentam de sangue, de vertebrados. Inclusive, é muito utilizado as sanguessugas na medicina. Há milhares de anos, diversos povos da antiguidade já utilizavam, como a China e o Egito, para fins medicinais. E aí, já no século XIX, já começou a trazer lucro, né, no mercado. As pessoas já comercializavam bastante, podia ser comprado livremente, muito facilmente em casas. Então, eles eram utilizados muito em muitas aplicações. Então, acreditavam que, além de estar associados à cura de enfermidades, também podiam tratar outras questões, como obesidade, transtornos mentais, mal-estar.
E, assim, recentemente, elas voltaram a ser usadas. Como vocês estão vendo na página 64, acompanhem aí. O seu uso ele foi direcionado principalmente à cirurgia plástica e reconstrutiva. Então, ali começava a promover novas conexões sanguíneas, quando utilizadas em locais onde os enxertos são inseridos. E também pode ser útil no tratamento de dores de cabeça e de alguns processos inflamatórios. Então, por exemplo, quando aquele sangue que está coagulado, um sangue, por exemplo, de difícil circulação, ele foi muito utilizado no tratamento de varizes, né, na má circulação, que o sanguessuga ajuda a promover uma boa circulação, né, uma boa conexão sanguínea. Tá? Então agora nós vamos passar para o filo molusco. Os moluscos são animais de corpo mole, né? A maioria possui conchas. Então vocês podem acompanhar na página do livro de vocês, na página 57. Bom, então, além disso, né, de ser a principal característica de corpo mole, para a proteção desse corpo, muitas espécies têm concha calcária, como caracol. Muitas vivem em ambiente marinho, de água doce ou terrestre, tá? E tem aqueles de ambiente terrestre. Bom, então eles têm o corpo dividido. Então, antes de falar, a concha ali dá proteção, evita desidratação, ou seja, que ele evita que o corpo dele se resseque, tá? Então, características gerais. Como é que o corpo desses animais são divididos? Em pé, cabeça e massa visceral, tá? O pé é uma estrutura musculosa e tem função de locomoção, vai atuar de acordo com os hábitos do animal, como nadar, cavar, rastejar. E na cabeça já vai ter os órgãos dos sentidos. E na massa visceral, então assim, na cabeça eles têm, né, por exemplo, essas anteninhas, né, os olhos, onde está a percepção do animal ali do ambiente. E na massa visceral já estão os órgãos, como o coração, o estômago, responsável pelas funções vitais desses organismos. Então, das diversas classes que existem nesse filo, 3 delas são as mais importantes: gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Então, a gente vai ver cada um desses. Então, antes de falar, vou continuar falando um pouquinho de suas características gerais. Tem o sistema digestório completo, cabeça, pé e massa visceral, né, boca, ânus, sistema respiratório, brânquias, pulmões. Então, aqueles de ambientes aquáticos vão ter brânquias. E ambientes terrestres, como esses que a gente vê, a catina fúlica, que é o famoso caramujo africano, ele tem pulmão, ele vive em ambientes úmidos, então ele necessita de pulmões. Tá? Então, aí está a estrutura, o papo, glândula salivar, pulmão, gânglio cerebral, coração, gônadas, tá? Para vocês observarem. Então, tem o sistema circulatório fechado, hemocianina, que é um pigmento respiratório. Então, ou seja, ocorre dentro ali do sangue. O sistema nervoso ganglionar, né, mais uma vez, é uma rede de gânglios espalhados pelo corpo inteiro, cerebral, pedal e visceral, olhos e tentáculos, como eu já falei para vocês. E a reprodução também ela é sexuada, ou seja, há um encontro dos gametas. Então, eles podem ser monóicos ou dioicos. A fecundação ela é externa e tem um desenvolvimento indireto. O que seria um desenvolvimento indireto? Porque é a formação de um estágio larval antes da forma definida da espécie, tá? Então, ela passa pela forma de larva, tá? E a fecundação externa já é o encontro dos gametas masculino e feminino fora do corpo do animal, ou seja, ocorre no ambiente, aquela troca, né? A fecundação vai ocorrer fora do corpo do animal, bem no ambiente. Então, como eles são classificados? Pela forma e o tipo de concha. Então, primeiro a gente vai ver sobre os gastrópodes, mas são divididos em gastrópodes,
lamelibrancos, que são os bivalves, e os cefalópodes, aqueles que eu falei que são os principais. Então, vamos falar da classe gastrópoda. Bom, quem são os representantes dos gastrópodes? São as lesmas, os caracóis e os caramujos. Esses que a gente vê bastante, né, no ambiente. Então, tem uma única concha em espiral, como vocês estão vendo aí. O corpo ele é dividido em 3 partes: cabeça, pé e massa visceral, tentáculos com olhos. E tem a presença da rádula, que é uma estrutura do tipo de língua raspadora, presente nos gastrópodes. Então, assim, essa rádula, ela vai limpar o que tem ali no ambiente. Porque são animais, gente, detritívoros, ou seja, que se alimentam de restos, de coisas, de folhas, coisas deixadas ali no ambiente. Então, elas vão raspar. É uma língua raspadora, para raspar o alimento, tá? Então, alguns podem ser carnívoros e outros herbívoros, apresentando a boca com uma estrutura rígida, que tem essa rádula. Tá ok? Então, assim, principalmente, né, muitos desses grupos, principalmente os caracóis e caramujos, eles têm concha, que é formada por secreções do manto, tá? Por secreções do manto. Então, que é uma estrutura que cobre a massa visceral presente na região dorsal desses animais. Então, eu não coloquei aqui, mas está na página 58 para vocês acompanharem. O que é dorsal? É a parte posterior do corpo dos animais. Então, o manto, a concha é formada por secreções do manto. Então, é ele que vai compor ali a concha, ele vai secretar a concha. Continuando. Bom, antes de prosseguir, vou contar uma curiosidade para vocês. Sabe aquele caramujo que eu até citei? O caramujo africano? Ele é considerado uma praga agrícola e urbana no Brasil. Por quê? Que o nome científico dele é a Achatina fulica. Ele é um molusco nativo da África, ou seja, ele é proveniente de determinado local. Ele é de lá, ele é exclusivo de lá. Ele não é daqui do Brasil, ele foi trazido para cá por algumas teorias. Então, quando esses organismos, né, que a gente diz que é uma espécie exótica, uma espécie invasora, ele vive fora da sua região de origem e pode causar ameaças no ecossistema no qual ele não pertence. Então, quando esses organismos exóticos que vivem fora da região, eles podem trazer danos, inclusive aqui pra gente ele trouxe e ainda traz. Então, quando ele chegou no Brasil, ele foi com o intuito de substituir o escargot, tá? Que é um caramujo de custo elevado, muito utilizado na culinária, principalmente na francesa. Até para obter lucro, porque é uma espécie de fácil proliferação, tá? Para obter o lucro. Só que essa mudança não ocorreu de lucrar em cima desses animais. Por quê? Porque os consumidores do escargot não apreciaram o paladar desse caramujo africano. Porque a carne do caramujo africano ele é muito mais rígida, é bem diferente do escargot, que eles tinham o costume de comer. Então, com o resultado, os criadores da achatina não conseguiam vendê-lo. E aí começou a dispensar os animais de qualquer forma, no lixo, abandonando por aí. Então, o problema é que depois disso tudo, esses animais, como eles são de proliferação rápida, eles começaram a se expandir, se proliferar muito rápido pelo país inteiro. E hoje são considerados praga, né? Então, eles se alimentam de qualquer coisa, vegetais, danificam diversas plantações, prejudicando muitos agricultores e até competem com espécies nativas, ou seja, espécies que já vivem aqui no Brasil. Então, o que é competir? Disputar alimento, disputar espaço, tá? Prejudicando o ecossistema aqui do nosso local, tá? Então, isso foi um verdadeiro desequilíbrio que ocorreu aqui dessas populações. Então, como se não bastasse todos esses problemas, eles são extremamente perigosos para a nossa saúde. Por quê? Pode transmitir 2 espécies de vermes, tá? Então, uma delas pode causar até meningite. Então, por isso deve ser evitada de qualquer tipo de contato indevido, não sabe a procedência, de onde veio, por onde andou.
tá ok? Então, agora vamos para a classe Lamelibranchia, que são responsáveis, são os bivalves, né? Ou seja, tem duas valvas, um corpo dividido em duas partes. Tem massa visceral e pé. São animais filtradores, eles têm concha dupla, como vocês estão vendo aí. Então, os representantes são ostras e mexilhões. Também muito utilizado na culinária, né? Então, esse grupo são exclusivamente aquáticos e tem como principal característica a presença de uma concha formada por duas valvas, como eu mostrei para vocês. Então, elas se mantêm fechadas pela ação de fortes músculos. Vocês já tentaram abrir algum bivalve, alguma concha? É difícil, né? Então, o pé desses animais está adaptado para cavar e rastejar. Então, à medida que não tem ninguém, por exemplo, na praia, eles abrem e o pezinho fica de fora e eles vão cavando, vão rastejando. Muitas espécies vivem enterradas na areia e outras fixas em rochas e em outras estruturas. Sabe aquelas cracas? Tá até na página... Deixa eu ver se tem aqui para mostrar para vocês. Acho que não tem, não. Sabe aquela... Quando você tá lá na rocha, no costão rochoso na praia, vai tirar foto e você sente uns espinhos, algumas coisas incomodando o pé de vocês, como se fossem aberturazinhas? Aquilo ali são cracas. Cracas fazem parte dessa classe dos bivalves, tá? A gente acha que faz parte das rochas, mas não, elas estão ali filtrando todas as partículas provenientes da maré quando sobe, tá? Então, os bivalves são animais filtradores, então significa que filtram água, retiram da água que circula no interior substâncias essenciais para sobreviver, como oxigênio, partículas alimentares. Então, dessa maneira, antes de se alimentar desses organismos, é muito importante saber a procedência, tá? Já que faz parte da culinária, até aqui do Brasil. Porque, imagine, no processo onde esses animais filtram água. Então, o bivalve ele pode reter substâncias tóxicas. Imagine, num ambiente que está contaminado, num mar que está contaminado. E micro-organismos patogênicos, ou seja, que causam doenças, estão ali presentes na água. Então, ao ingerir esses organismos de procedência incerta, podem até ocorrer sérios problemas de intoxicação alimentar. Por isso que a gente tem que saber muito a procedência, saber se é vigilância sanitária, né? Porque lugares de procedência correta tem toda uma vigilância, um controle de qualidade, tá? Que passa ali naqueles locais. Então, vamos agora para o próximo grupo, que são o grupo da classe cefalópoda. São os cefalópodes que compreendem as lulas e os polvos, né? O corpo deles é dividido em 3 partes: cabeça, massa visceral e tentáculos. Olhos desenvolvidos, camuflagem, a gente diz que são um dos animais até mais inteligentes. Por que camuflagem? Eles conseguem a cor deles, eles imitam a cor do ambiente. Então, vamos dizer que os corais tenham uma coloração laranja com amarelo, com verde. Eles, para se camuflar, ou seja, se esconderem de predadores, eles conseguem ficar da cor do ambiente, se camuflando. Isso é devido às células do cromatóforo que eles têm no corpo deles. São essas células especializadas para fazer o corpo mudar de cor. Muito interessante, né? Eu achei incrível. Então, na página 61, vocês podem observar, tá? Então, é um mecanismo de defesa incrível. Gente, lembrando que eu não citei aqui náutilos, mas além de ser lulas e polvos fazerem parte dessa classe, tem os náutilos também, tá? Então, para finalizar, um outro mecanismo importante é que esses animais eles podem fugir com rapidez de um predador, quando eles vão se locomovendo com o auxílio de um jato de propulsão de água que vai se expelindo por uma estrutura chamada sifão, tá? Ou seja, algumas espécies são capazes de liberar jatos de tinta escura também na água, que vai confundir o predador, que é um mecanismo de defesa também, né, gente? Eu já, de vez em quando, assim, tendo essa aula de moluscos, eu gosto de abrir com os meus alunos uma lula e mostro ali um jato de tinta, né? A parte onde tem o jato
um jato de tinta, né? Uma bolsinha com um pigmento preto. Mostro todas as estruturas. Então, gente, esse sifão que eu falei é para locomoção. É um mecanismo de propulsão. Entra e sai água para ele se mover com muita facilidade. Principalmente o náutilo, né? Que tem muito isso. Então, os cefalópodes, eles têm sexos separados, ou seja, o macho e tem a fêmea. Então, é necessária a troca de gametas ocorrer entre um indivíduo macho e uma fêmea, para que a fecundação ocorra, tá ok? Então, vocês vão ficar agora com os exercícios das páginas 59 e 60. Só isso, pouquíssima coisa, tá bom? Então, fiquem com Deus, façam as atividades, corrijam os exercícios e até a nossa próxima videoaula. Um beijo!